Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. O Magazine Luiza viu seu lucro crescer 40% no quarto trimestre, uma vez que o grupo varejista seguiu se beneficiando do salto do comércio eletrônico, segmento no qual ampliou a prateleira de produtos, apostando na mudança de hábito dos consumidores na esteira da pandemia da Covid-19. A companhia anunciou que seu lucro líquido, ajustado de outubro a dezembro, somou 232 milhões e 100 mil reais, uma alta de 39,8% sobre um ano antes, também apoiado na diluição das despesas operacionais e financeiras. O Magalu, como é conhecido, viu suas vendas totais crescerem 66% no período, a 14 bilhões e 900 milhões de reais, impulsionadas pelo salto de 121% do e-commerce, que representou 63,8% do total. A Câmara aprovou o texto base de uma medida provisória que amplia a margem de crédito consignado de aposentados e pensionistas durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta foi aprovada por votação simbólica. A medida provisória 1006 amplia o limite de comprometimento da renda dos beneficiários do INSS dos atuais 35% para 40%, sendo 35% para consignados e 5% para o saque ou pagamento de cartão de crédito. Hoje, o limite é de 35%, 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para o cartão de crédito. Os novos limites propostos na medida provisória serão válidos apenas até o fim deste ano, mas um dos destaques propostos pelos parlamentares tenta tornar essa mudança permanente. Para comemorar o seu aniversário de 164 anos, a Biblioteca Pública do Paraná lança uma coleção digitalizada com todos os livros já publicados pelo seu braço editorial, o selo Biblioteca Paraná, criado em 2011. São mais de 40 títulos, entre antologias de autores paranaenses, resgates literários importantes, coletâneas com entrevistas publicadas no jornal Cândido, obras vencedoras dos concursos promovidos pelo BPP e séries como Um Escritor na Biblioteca e Roteiro Literário. Todas as obras anteriormente disponíveis apenas em formato físico agora podem ser baixadas gratuitamente no site bpp.pr.gov.br. Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Petrobras não precisa se submeter aos procedimentos de contratação na administração pública previstos pela Lei das Licitações de 1993. A decisão foi tomada no plenário virtual, que é o ambiente digital em que os ministros têm uma janela de tempo para votar por escrito, de modo remoto. Os ministros julgaram o recurso de uma transportadora do Rio Grande do Sul que buscava indenização por um contrato rompido em 1994 pela Petrobras. Após o rompimento, a petroleira estatal contratou sem licitação outra empresa para fazer o mesmo serviço. A disputa chegou ao STF em 2005 e vinha se arrastando na corte desde então. Está aberta a todos os servidores estaduais efetivos, aposentados e pensionistas a oportunidade de avaliar o serviço de atendimento médico e hospitalar oferecido pelo governo do estado do Paraná, o Saúde do Servidor SAS. A partir desta semana, chega por e-mail o direcionamento à pesquisa, formulada pela Controladoria Geral do Estado, com o objetivo de monitorar o serviço principalmente durante a pandemia. A preocupação é com o bem-estar dos servidores, conforme explicou o Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira. Para que se possa estudar melhorias, é necessário conhecer a situação atual.
Esse panorama só pode ser dado pelos usuários do serviço. Por isso, pedimos a participação de todos, disse ele. Agora o comentário de Mauro Palpério. Agora eu quero falar com você sobre oportunidade. A palavra é oportunidade. Você acha que você não teve boas oportunidades na vida? Pois nesse momento você as terá. Eu estou falando de uma oportunidade de ter uma nova profissão na sua vida. Um novo norte, uma nova esperança, uma nova emoção, um novo trabalho. Ser reconhecido pelo público e por todos como um profissional de valor, de honra, transparência, ética e honestidade. Eu quero falar sobre oportunidade para você que está cansado de ser excluído do mercado de trabalho ou de ser excluído de oportunidades. Empreendedorismo. Esta é a palavra. Chega um pouco mais perto aqui comigo agora. Empreendedorismo. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu vou transformar você em um empreendedor. Em muito pouco tempo você será um empresário ou um microempresário de sucesso, aqui mesmo na cidade onde você reside. O próprio governo acredita muito em você. Linhas de crédito, financiamento a juros subsidiados, para ter saldo médio, aquisição de máquinas, móveis e utensílios e também para capacitação técnica. Mas para tudo isso, você tem que ter um curso especializado na área que você quer atuar. Especificamente, a profissão de corretor de imóveis é uma das profissões que mais cresce nesse país e também uma das profissões que mais gera satisfação para o profissional e gera a realização do sonho da tão sonhada casa própria, que o governo, inclusive, ajuda as pessoas a comprarem. Eu vou transformar a sua vida em um grande empreendedor de sucesso do mercado imobiliário. Eu sou o professor Mauro Palpério, especialista em negócios imobiliários, mestrando em educação na área tecnológica e emergentes da educação profissional. Alguns anos de experiência já. São mais de 20 mil corretores e profissionais treinados e mais de 17 anos de experiência em educação no mercado imobiliário. Ligue para nós, entre no nosso site, abra a sua imobiliária, eu vou lhe ajudar, porque corretor de imóveis, uma profissão para sempre. Depois do intervalo, o banco lança linha de crédito que antecipa restituição do imposto de renda. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa.
São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Banco Santander lançou uma linha de crédito que antecipa até 100% da restituição do imposto de renda. O juro do empréstimo é a partir de 1,69% ao mês e o valor mínimo para a contratação é de R$ 100. Além disso, o prazo para fazer a solicitação vai até 8 de setembro deste ano. A linha de crédito pode ser feita pelo aplicativo Santander Internet Banking, central de atendimento ou pessoalmente nas agências, apresentando a declaração do imposto de renda. A comitiva brasileira que viajou até Israel no último sábado foi dispensada de fazer quarentena para entrar no país, mas ficará confinada no hotel para seguir os protocolos de segurança para a Covid-19. A missão só poderá sair para visitas específicas, como o encontro do chanceler Ernesto Araújo com o ministro das Relações Exteriores israelense, Gabi Ashkenazi, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para entrar no país, estrangeiros são obrigados a fazer isolamento de 14 dias. O objetivo é evitar a entrada de variantes do novo coronavírus. Uma dessas cepas foi descoberta pela primeira vez em Manaus, no Brasil, e fez com que hospitais não aguentassem a demanda de pacientes. De acordo com cientistas, a mutação é mais contagiosa. Por conta das restrições, a empresa que fabrica o spray terá que ir até o hotel onde os brasileiros estão hospedados para tratar sobre os testes. A ArcelorMittal anunciou que pretende ter ao menos 30% de mulheres em seu quadro de funcionários até 2030. Atualmente, apenas 14% dos empregados da companhia são do sexo feminino. O número de mulheres em funções operacionais é de 7%. Já em cargo de liderança é de 9%. A meta de dobrar o quadro de funcionários é um desdobramento do Programa de Diversidade e Inclusão, o qual tem como proposta aumentar a diversidade, abrangendo desde a equidade de gênero até a admissão de pessoas da comunidade LGBT. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está oferecendo status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos vivendo nos Estados Unidos e também está trabalhando para coordenar a pressão internacional contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro por eleições livres e justas, afirmaram autoridades dos Estados Unidos. A decisão, que pode ajudar cerca de 320 mil pessoas, cumpre uma promessa que o presidente Joe Biden fez durante a campanha eleitoral de 2020, de dar abrigo aos venezuelanos que deixaram seu país em meio ao colapso econômico, crise humanitária e turbulência política do governo Maduro. Os venezuelanos nos Estados Unidos terão de comprovar que estão morando no país de forma contínua, para que possam se candidatar à designação de status de proteção temporária, disseram as autoridades aos jornalistas. Se atenderem aos critérios, eles vão receber uma extensão de 18 meses de permanência e também poderão adquirir autorizações para trabalhar. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior instituiu um grupo de trabalho para discutir novas medidas econômicas para as empresas e os trabalhadores atingidos direta ou indiretamente pela pandemia. O objetivo é acelerar programas ainda embrionários para disponibilizar, além de crédito e inovações tributárias, formas de auxiliar financeiramente empresas e setores impactados pela restrição de circulação. É um grupo específico de apoio a pequenas empresas, pequenos negócios, aqueles segmentos que foram muito penalizados na pandemia, como bares e restaurantes. A ideia é ter ações mais rápidas e anunciar algumas novidades já na próxima semana. O objetivo é auxiliar de maneira concreta
socorrer alguns segmentos que não tiveram alternativa. A ideia é identificar boas práticas, boas ideias e colocar de pé essas iniciativas no Paraná. A Azul Linhas Aéreas viu o seu tráfego de passageiros doméstico cair 14,2% em fevereiro em relação a 2020, mostra um documento enviado ao mercado. A capacidade doméstica teve uma queda de 11%, resultando em uma taxa de ocupação de 78,6% no período. Incluindo os voos internacionais, houve uma queda de 34,4% no movimento de passageiros, com uma taxa de ocupação de 78,4%. Segundo a Azul, os próximos meses serão desafiadores, com sazonalidade fraca e a segunda onda da pandemia. O Brasil está avançando em seus esforços de vacinação e estamos confiantes de que veremos melhorias graduais na condição sanitária do país, como estamos vendo em outras regiões do mundo, afirma John Rogerson, que é o CEO da Azul. Agora, o comentário de Johnny Schemberg. Meu caro Pimentel, nobres companheiros e irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão acompanhando as minhas manifestações. De quem é a culpa de todas as dificuldades políticas, sociais, de saúde, também da economia, da área jurídica, da segurança que o nosso país está vivendo? De quem é a culpa? Quem são os culpados? Então, caro irmão, eu tenho essa resposta certa e definitiva, como também tenho certeza de que ela não vai te agradar em muito. Esta é uma verdade absoluta que você precisa e deve entender de uma vez por todas. Então, pois é, fique sabendo, a culpa, sabe de quem? É sua. Repito, a culpa é sua. A culpa é nossa, a culpa é de todos nós que por anos e anos não discutíamos e não queríamos saber de política por décadas. Nós ignorávamos a política por tudo que ela tem. Eu, você, nossos pais, nossas famílias, em todo o seu círculo pequeno ou grande de relações. Nós não queríamos saber falar, não gostaríamos de discutir sobre políticas. Todos nós fugimos dela. E não nos interessava saber lá dos porões da política em Brasília, da Câmara, do Senado, da Presidência da República. E nós a abandonamos por anos e anos. E a política brasileira sempre foi levada por nós como piadas, chacotas de uma verdadeira comédia. Gente boa da nossa terra, saibam que esta nossa omissão está sendo cobrada por um preço muito salgado. Estamos pagando muito caro. Então, companheiro, o que eu estou falando aqui é para você. Você precisa acordar e muito rápido. O que estamos vendo é que nossos familiares, nossos amigos, nossas empresas, nosso trabalho estão sendo tripudiados e desprezados e barbarizados por governadores e prefeitos, vereadores, deputados, senadores, ministros. Todos os escalões estamos sendo barbarizados por esses falsos e esses exploradores políticos de nosso país. Companheiro, amigo e irmão, digo que a direita do Brasil ignorou a política por décadas e hoje estamos pagando caro. Os comunistas estão se aproveitando de todos nós. E você que é daqueles que quer melhorar a sua vida através do trabalho honesto, acorde para a política. Repito, tudo o que estamos vivendo, a culpa é sua. Mude, saiba que ainda há tempo de reverter estas desgraças que vivemos nos dias atuais. Nós somos os soberanos desta nação. Irmão, saúde, shalom, eu volto sempre porque Deus quer. Depois do intervalo, escolas devem voltar a funcionar.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Deputados e especialistas em saúde e educação foram unânimes ao afirmar que os estabelecimentos de ensino devem sempre, em qualquer situação, ser os últimos a fechar e os primeiros a reabrir. Na avaliação deles, isso vale mesmo para cenários de pandemia, como o atual. Os números mostram que as crianças são menos afetadas pelo coronavírus e transmitem menos. A Covid-19, por exemplo, tem uma incidência muito pequena em relação às crianças. As escolas, desde que respeitem os protocolos sanitários, são vistas em muitos países como os lugares mais seguros, afirmou o representante da Unicef Brasil, Florence Bauer, que participou de videoconferência do debate da Câmara dos Deputados sobre o retorno das aulas presenciais no país. Além do impacto na aprendizagem, considerando o aumento da evasão escolar no período de 1.200.000 estudantes para cerca de 5.500.000 hoje. O fechamento das escolas, de acordo com ela, tem impacto na nutrição, na saúde e na segurança de crianças e adolescentes, sobretudo aqueles mais vulneráveis. A banda larga fixa foi o serviço de telecomunicações mais mal avaliado por usuários em 2020. De acordo com a pesquisa de percepção da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em uma escala de satisfação de 0 a 10, a conexão fixa à internet ficou com 6,51. Entre os serviços, a telefonia pós-paga foi a mais bem avaliada pelo 4º ano consecutivo, com nota de 7,49%. A telefonia paga ou pré-paga foi a segunda mais bem analisada, com 7,45%, seguida da telefonia fixa com 7,36% e TV por assinatura com 7,17%. A pesquisa da Anatel avaliou a satisfação geral dos cidadãos e outros indicadores, como canais de atendimento, oferta e contratação, o funcionamento dos serviços e os sistemas de atendimento telefônico para demandas e queixas. Os contratos futuros da soja, negociados em Chicago, atingiram um maior nível em quase 7 anos, com previsões de tempo seco na Argentina e de chuvas excessivas no Brasil, aumentando as preocupações relacionadas à oferta. Os futuros do trigo recuaram, pressionados por previsões de chuvas benéficas no cinturão do trigo de inverno nas planícies dos Estados Unidos. Já os futuros de milho chegaram majoritariamente em alta, após uma sessão volátil. O dólar mais forte pesou sobre o mercado, teoricamente tornando os grãos norte-americanos menos competitivos globalmente. O contrato para maio da soja
fechou em alta, desenvolvendo ganhos após atingir a marca de $14,60, maior nível para o contrato mais ativo, em gráfico contínuo, desde junho de 2014. A Petrobras aumentou os preços da gasolina e do diesel vendidos nas refinarias e, desde a última terça-feira, esses combustíveis estão mais caros. A gasolina aumentou 23 centavos por litro, o diesel uma alta de 15 centavos. O último reajuste havia sido feito há exatamente uma semana. Esse é o 6º reajuste somente este ano. O reajuste é anunciado 12 dias antes da saída de Roberto Castelo Branco do comando da petroleira. Os preços da Petrobras têm sido alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro. A estatal se baseia na cotação do petróleo no mercado internacional e na cotação do dólar. A vacina desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, contra a Covid-19, foi capaz de neutralizar uma variante do coronavírus que está se espalhando rapidamente pelo Brasil, de acordo com um estudo de laboratório que foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine. O sangue colhido de pessoas que receberam a vacina neutralizou uma versão fabricada do vírus, que continha as mesmas mutações carregadas na porção espinhosa da altamente contagiosa variante P1, identificada primeiramente no Brasil, concluiu o estudo conduzido por cientistas das empresas e do setor médico da Universidade do Texas. Agora, esportes com Birubiru e Zé Domingos. Valeu, Pimentel. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Biru. Zé, temos que voltar a falar nesse assunto da pandemia. O Campeonato Paulista tem esta rodada no final de semana e para, por tempo indeterminado. O catarinense também está ameaçando. Os outros estados também, Zé. E aqui, como é que elas vão ficar? Eu tenho apregoado em várias oportunidades que o Campeonato Paranaense deveria também ser suspenso, porque não resolve nada, faz um jogo aqui, outro lá, ficam forçando cidades como sede de jogos. Eu acho que deveria ter uma definição para o campeonato e volta quando ocorrer a abertura para o reinício efetivo da competição, porque joga um jogo, para na outra rodada. Isto não leva a absolutamente nada, traz um atrapalho tremendo para os clubes. Observe que o Atlético Paranaense não está podendo treinar no seu CT aqui em Curitiba. Isto é um atrapalho para o rubro-negro. Todos os clubes estão com dificuldades. Imaginem fazendo viagens aí com 30 pessoas num ônibus, 6, 8 horas em rodovias. Eu acho que tem que haver prudência, bom senso. Então, a prudência e o bom senso indicam o quê? Que o campeonato seja suspenso e volte quando houver reais condições de o mesmo ter sequência. E aí, Zé, então parece que o Lisca, que todo mundo chama de doido, mas que de louco, doido, para mim não tem nada disso, é muito esperto, ele está certo e o Renato Gaúcho contestou. O Lisca é um homem inteligente, é um homem estudioso, observador das coisas. Eu ouvi com muita atenção a declaração dele. Ele falou em termos de Copa do Brasil, onde ele tem total razão. Ainda assistimos ontem o Cruzeiro jogando lá longe contra o São Raimundo. E só empatou o Cruzeiro, não é? Empatou lá longe, uma viagem extraordinária. Estas viagens longas são impróprias, então teria que ser a Copa do Brasil suspensa também. Eu concordo com o Lisca. O Renato Gaúcho levou as declarações do Lisca para outro lado. Ele confundiu as coisas. O Lisca, em termos de Copa do Brasil, tem razão total. E os campeonatos regionais, que exigem muitas viagens também, como é o caso do nosso paranaense, deveriam ser suspensos até que as coisas entrem numa situação de normalidade ou próximo da normalidade. Concordo com você, Zé. Forte abraço para você. Voltamos segunda-feira pela manhã, Zé. Até lá. Boa noite, Pimentel. Paraná Notícias termina aqui. Boa noite.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.